Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet, em todo o Brasil, na América Latina, Estados Unidos, a partir de Portugal, Europa e Norte da África. Estamos começando o nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova, mês das férias, não é? Família reunida, todo mundo em casa, você que não tinha oportunidade de acompanhar o programa em pauta, porque você dizia, puxa, padre, chego tarde em casa, não dá para acompanhar, mas nesse mês de julho não tem problema, não é? Mês das férias, então você tem a oportunidade de acompanhar o nosso programa, sempre um tema interessante, um tema importante, que de fato nos ajuda a viver e viver bem. E nessa noite vamos conversar sobre este assunto tão antigo e sempre novo, tão inquietante, não é? Às vezes até polêmico, que é a respeito da medicina ou das medicinas alternativas, não é? Você se lembra ali do chá da vovó, aquela erva, aquele mate. Hoje aí os grandes laboratórios com tudo aquilo que trazem de modernidade, como ficam aí as medicinas alternativas? Ainda valem, não valem? É um pouco sobre isso que nós vamos conversar no programa desta noite, mas você acompanha a nossa matéria inicial. Vamos lá. Com a globalização aliada aos avanços da informática, a medicina está vivendo um período de mudanças radicais. Avanços tecnológicos constantes, novos materiais, medicamentos e exames têm proporcionado tratamentos eficientes, obtendo cura de doenças antes consideradas irremediáveis. Diante disto, nos perguntamos: com todo este progresso na ciência médica, ainda existe espaço para medicinas alternativas? E os produtos naturais são eficazes mesmos? Estas e outras perguntas no programa Em Pauta desta noite. Pois é, e é sobre esse tema tão bacana, não é? Tão pertinente, que vamos hoje conversar no programa Em Pauta. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, capital mineira, nosso querido Frei Antônio Moser. Período de férias, hein, Frei Moser? Olha aí, vamos conversar sobre um tema muito bom. Boa noite. Muito boa noite aos nossos telespectadores. Espero que todos estejam gozando de boas férias. Agora nós, eu e você, temos pouco tempo de férias, né? Eu estarei um pouco longe daqui, em debates sobre a teologia moral, num grande congresso na Itália, em Trento, onde teremos uns 600 moralistas do mundo inteiro. Imagina que documento que nós vamos produzir. Tá certo. E aqui conosco recebemos pela primeira vez no nosso programa, e com muito carinho, muito respeito, o doutor Mário Cabral. Ele é presidente da Associação Médico Homeopática de Minas Gerais, também formado na Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Boa noite, doutor Mário, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite aos telespectadores. É uma satisfação, um prazer estar aqui para falar desse tema, né, das medicinas alternativas. Agora mais no Brasil, né, colocada como as práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. Tá certo. Olha, o Frei Antônio Moser, vamos começar aqui a nossa conversa justamente questionando uma coisa importante, porque ao longo dos séculos a gente foi percebendo, não é? É sempre uma preocupação constante aí na história da humanidade, não é? E ao mesmo tempo, assim, sempre querendo, não é, a medicina, não é, os cientistas querendo proporcionar ao homem, ao ser humano, uma boa saúde, uma vida saudável para todos. Então, no seu entender, o que diferencia, quer dizer, as buscas de hoje em relação àquelas buscas do passado? Seria o fato de no passado as pessoas valorizarem mais aí as forças da natureza e até o papel do doente como agente em vez de paciente, como hoje nós entendemos? Bom, Padre Hamilton, de fato a pergunta é muito bem feita. Em primeiro lugar, vamos começar com a pessoa agente. Ora, como não havia tantos médicos e, digamos assim, laboratórios, tantos recursos, as pessoas mesmos, ou então as pessoas do circuito familiar, elas tinham que cuidar de si próprias.
Portanto, elas tinham mais consciência de que a saúde dependia delas e não de um recurso extraordinário, que seria algum medicamento mais especial ou então de algum médico especialista. Não começaria por aí. A segunda coisa, cada vez me convenço mais que essa história de que hoje nós sabemos, em tudo é assim, hoje nós sabemos, é ignorância dos fatos, porque efetivamente em todos os campos a humanidade sempre teve períodos em que você se espanta diante de tantos conhecimentos. Por exemplo, em termos de construção, de engenharia, não precisa nem lembrar, claro, as pirâmides do Egito, mas basta pensar em todas essas pirâmides e construções, por exemplo, na província de Yucatán, no México, ou então, no nosso caso ali do Peru, não é, os Incas, você fica assim abismado, eles sabiam muita coisa. E assim também em termos de aproveitamento dos recursos da natureza. Quer dizer, não era um povo ignorante, muitas vezes se tem ideia, tudo o que nos antecedeu significa ignorância, idade das trevas. Eu acho pelo contrário, nós temos que redescobrir muitas coisas do passado, onde a sabedoria popular, ela resultava não do estudo teórico, não é? Mas resultava de experiências de vida que passavam de geração em geração. É claro que eu também não vou agora dizer que vamos voltar ao passado, não é nesse sentido. É apenas o que distingue uma maior confiança nas forças da natureza, ou seja, dos produtos da natureza, e ao mesmo tempo uma maior consciência. Eu que tenho cuidado de mim e dos meus filhos e da minha família. E isso trazia uma maior responsabilidade. Hoje, interessante, o doutor Mário, você, o amigo que está nos acompanhando, parece que se criou uma mentalidade de dependência, não é? É um pouco isso que o Frei Antônio Moser elencou para a gente. Ou seja, o sujeito que antes era mais agente, hoje ele é mais paciente, quer dizer, ele sempre está esperando de alguém, no caso aqui da indústria farmacêutica, porque não resta dúvidas, não é? O progresso na área médica é espantoso e nós temos aí grandes avanços, não só na questão dos diagnósticos, mas também na cura já de algumas doenças antes completamente impossíveis, e aproveitando justamente a matéria-prima, e hoje o sujeito já não vai mais no quintal ali pegar uma plantinha, uma coisa ou outra, mas vai diretamente na farmácia, não é? Acho que seria interessante o senhor ressaltar aos amigos que nos acompanham também de casa, um pouco esse progresso, não é? O que chama a atenção do senhor no progresso que a medicina fez, especialmente nos últimos anos? Ok. Eu queria pegar o gancho também da questão dos sujeitos, sabe? Eu acho que é muito importante isso, que a gente focar isso que está acontecendo dentro da medicina, né? O sujeito está sendo excluído da história e da participação dele no processo da doença dele. Eu acho que isso é importante retomar, porque somos participantes na construção da nossa doença. Né? A doença não vem como uma coisa que ela vem de fora e somos pegos porque viramos a esquina e um bichinho nos pegou e assim adoecemos. Né? Nós produzimos, nós fazemos a nossa doença, nós temos uma história e devemos estar incluídos no tratamento, de perceber por que estamos construindo a nossa história de doença ao longo da nossa vida. Esse é um processo que a gente deve estar incluído dentro dele, o paciente incluído, e ele vai melhorar quando ele perceber que ele está incluído nessa história de fabricação e de produção das suas doenças, que tem a ver com a sua história de sofrimento, a sua história de vida, como ele se sente em relação a ele mesmo, aos demais, à vida, né? Como ele dá conta de amar a ele mesmo, amar ao próximo, às pessoas, ao universo inteiro. Nesse percurso é que está a capacidade dele de estar se tornando uma pessoa mais saudável ou menos saudável, está fazendo mais doenças ou menos doenças. Né? Na hora que ele